E agora nós estamos em contato com a nossa convidada, ela que recentemente abriu uma loja, né? Também uma pessoa autista, ela vai nos contar sobre a sua história, tem o perfil no Instagram, seu perfil também, a Thaís Domingues. Thaís, boa tarde, prazer falar com você, tudo bem? Boa tarde, Felipe. Tudo bem? Um prazer falar com você também. Muito obrigado aí por nos atender. Só retificando o perfil Thaís Neurodivergente, correto? É Thaís Divergente. Divergente, ok. Isso, @Thaís Divergente e Thaís com H. Chique, Thaís chique. Thaís chique, pois é. Thaís, no seu caso, você teve o seu diagnóstico quando criança ou já na fase adulta? Eu tive diagnóstico tardio, eu tive diagnóstico com 35 anos de idade e atualmente eu tô com 38. E como é que foi para você, né? Você, de algum momento, você achou algo estranho em você? Você desconfiava que você pudesse ser autista? Eu tenho uma história engraçada a respeito de desconfiar do autismo, porque quando eu era criança, tinha um filme que passava muito na sessão da tarde sobre um menino autista. O filme se chamava Meu Filho, Meu Mundo. É um filme bem polêmico, na verdade, porque apesar de mostrar, denunciar os tratamentos violentos contra os autistas na época, mostra uma família que é muito acolhedora com esse filho, que cria uma maneira de tratá-lo diferente. Só que essa é uma história real, e aí quando o menino desenvolve habilidades de fala, desenvolve habilidades de socialização, eles acreditam que o menino está curado. Então, até hoje, essa organização criada por essa família divulga que o autismo pode ser curado, quando na verdade não é assim. Não é porque o autista tem habilidades de fala e socialização que ele está curado. O autismo não tem cura, o próprio cérebro é diferente, né? E eu via aquele menino, eu via os movimentos que ele fazia, eu via as coisas que chamavam a atenção dele, e eu me identificava muito, eu era criança. E isso me fez começar a disfarçar alguns dos meus comportamentos, porque ao ver o filme eu percebia que aqueles comportamentos não eram bem vistos pelos outros. E aí o tempo foi passando, esqueci dessa história. Quando eu era adolescente, eu sempre olhei, eu não olhava nos olhos das pessoas, mas eu olhava na boca das pessoas, quando elas estavam falando. Até que quando eu era adolescente, numa dessas revistinhas de adolescente, tinha uma matéria falando sobre como descobrir se o menino está afim de você, e uma das dicas era, preste atenção se quando você fala, ele olha para os seus olhos ou para sua boca. E aí eu tomei um susto, eu falei, gente, então todo mundo vai achar que eu tô querendo beijar todo mundo, porque eu não olho nos olhos, eu olho na boca. Eu comecei a treinar olhar nos olhos. E aí eu fui crescendo, eu tive um desenvolvimento de fala no tempo esperado. Eu era uma aluna no ensino, na educação infantil, eu tive alguns problemas, né? Tive vários problemas na educação infantil, mas a partir do ensino fundamental, eu era uma boa aluna, né? Uma das melhores da sala, também no ensino médio. Na faculdade já comecei a ter vários problemas. A socialização nunca foi fácil, mas era possível, era uma fonte de sofrimento para mim, mas era uma coisa que as outras pessoas não percebiam, como era uma fonte de sofrimento para mim, até que chegou uma época em que eu comecei a ter crises de depressão recorrentes. E a primeira vez que eu tive uma crise de depressão tratada, né, cheguei a ir ao psiquiatra, foi em 2005, na metade da faculdade. Eu fiz faculdade de psicologia, não trabalho na área, mas eu sou formada em psicologia. De 2005 em diante, eu nunca mais consegui passar muito tempo sem que a depressão retornasse. Até que 10 anos depois, em 2015, a depressão veio muito forte e de lá pra cá a minha vida mudou muito, né? Eu perdi várias habilidades que eu tinha, eu perdi a habilidade de trabalhar fora, né? Eu já não trabalhava como psicóloga, eu trabalhava na área editorial, como revisora de texto, mas eu perdi a habilidade de trabalhar fora, eu fiquei com muito mais crises de ansiedade, então a minha saúde mental teve uma queda muito grande. Eu tive um diagnóstico errado de transtorno bipolar, que é muito comum autistas adultos terem esse diagnóstico errado,
porque o autista tem a característica de ter o hiperfoco, que é quando ele tem um interesse restrito muito grande por determinado assunto, e aí tudo é aquele assunto para ele, e muitas vezes os médicos, os psicólogos confundem o hiperfoco com estados de mania. Isso aconteceu comigo, eu fiquei alguns anos tratando para transtorno bipolar, mas eu não me identificava com as outras pessoas bipolares que eu conhecia. Até que eu comecei a seguir algumas pessoas autistas na internet. Eu sempre usei a internet para conhecer pessoas diferentes de mim, e nessa eu acabei conhecendo pessoas parecidas comigo. Mas eu fiquei com interesse de ver como viviam as pessoas autistas, os autistas adultos, e comecei a ver que eu me identificava muito. E aí eu fui atrás de profissionais especializados em autismo adulto, que não é tão fácil de encontrar também, e recebi o diagnóstico de autismo, que é considerado uma deficiência por lei nacional, de TDAH, que é uma neurodivergência, mas não é considerada uma deficiência, e posteriormente de fibromialgia, que, se eu não me engano, é considerada deficiência em alguns estados e outros não, mas em São Paulo é considerada deficiência. Exatamente. Sim, então é isso. E assim, você citou, você também, apesar de não ter trabalhado como psicóloga, né, você trabalha como revisora de texto. Isso. E uma das coisas também que, até a gente conversando fora do ar, me chamou bastante atenção, você tem facilidade com línguas, né, você fala várias línguas. Eu não falo várias línguas, mas eu tenho facilidade com línguas latinas. Desde criança, eu comecei a me interessar por alguns conteúdos em espanhol. Por exemplo, eu ia muito na biblioteca, né? E eu lembro de pegar aquelas tirinhas da Mafalda, né? Nossa. Do Ilustrador Quino. Tem um livro que chama Toda a Mafalda, né? Que ele tem todas as tirinhas da Mafalda do início ao fim. Depois ele teve que ser completado, porque o Quino lançou mais algumas. E eu achei o Toda a Mafalda em espanhol, levei pra casa, tinha 10 anos de idade, e as pessoas perguntavam como é que você vai ler isso? E eu conseguia, e o que eu não conseguia, eu pegava no dicionário, e eu também gostava de alguns cantores e cantoras de língua espanhola, então eu tinha um caderno de tradução, e isso fez com que eu desenvolvesse uma habilidade de leitura e compreensão muito grande do espanhol. Eu não tenho habilidade de fala, né? E eu nunca estudei espanhol formalmente. Até tentei começar uma faculdade de letras em espanhol, mas eu não consegui ir muito adiante por outras questões. Então eu adquiri essa habilidade de compreender muito bem o espanhol, e mais pra frente eu participei de uma comunidade que tinha sede na Itália, e essa comunidade recebia vários materiais em italiano que precisavam ser traduzidos. E eu pedi para um dos coordenadores dessa comunidade no Brasil para me deixar traduzir os textos para que eu aprendesse o italiano. E aí sim eu comecei a traduzir esses textos para aprender o italiano, eu comecei a traduzir músicas para aprender o italiano, e aí eu desenvolvi a fala. O italiano eu desenvolvi a fala, não vou dizer para você que é uma fala perfeita, mas eu me faço entender muito bem em italiano. Eu fui para a Itália algumas vezes, em uma das vezes eu passei 3 meses lá, e eu consigo me comunicar muito bem. E apesar de essas obras não levarem o meu nome, tem vários materiais dessa comunidade que circulam por aí, que foram ou traduzidos ou retraduzidos por mim, porque precisavam de atualizações nas traduções. Então, eu faço essas traduções em italiano e tenho habilidade para fazer em espanhol também. Um dia eu vou chegar. Daí, depois que você teve o diagnóstico de autismo, você viajou alguma vez, ou para a Itália, ou para alguns desses países? Depois do diagnóstico, não. O meu diagnóstico foi no meio da pandemia. Então, não, eu não viajei, eu já estava casada, né, quando eu tive esse diagnóstico. Eu já não estava mais trabalhando, já não tinha mais habilidade de trabalhar tanto. Pegava alguns freelances para fazer, mas a gente estava, como a gente está no momento, com a renda restrita só ao trabalho do meu marido. Então eu não viajei mais internacionalmente, né? Só antes disso. E como que foi para ele te ajudar a entender esse diagnóstico? O Danilo é a pessoa mais compreensiva da face da Terra, né? Todas as pessoas que conhecem o Danilo ficam muito impressionados com a calma dele. O Danilo, ele tem a aparência de um monge. E
E o Danilo estava muito interessado em me ajudar a ficar bem, né? Ele via o quanto eu sofria pelas minhas dificuldades de saúde mental. Então, e aí ele também começou a acompanhar as pessoas autistas que eu acompanhava, e eu conversava muito com ele sobre isso. E ele foi a primeira pessoa a botar fé que eu talvez realmente fosse autista. Porque para as outras pessoas da minha família era muito estranho, né? Porque a gente tem o estereótipo do autista que tem muito mais dificuldades na infância, que desenvolve a fala muito tarde, que tem muita dificuldade de aprendizado, né? E o autismo é um espectro, a gente vai ter pessoas muito diferentes dentro desse espectro. Eu tinha sinais de autismo na infância, mas eu mascarava alguns deles, como eu contei, e outros não eram vistos como sinais de autismo, eram vistos como outras coisas. Então, por exemplo, se eu estava numa crise autística de baixa energia, é preguiça, Thaís é preguiçosa, né? Vamos, levanta, você tem que fazer isso, isso e aquilo. E eu tava numa crise autística de baixa de energia. E hoje eu entendo essas coisas. O Danilo foi a primeira pessoa a botar fé que eu realmente podia ser autista. Ele foi a primeira pessoa a botar fé no meu diagnóstico. E ele foi a única pessoa a conseguir entender de fato as minhas necessidades. Isso até é bem pesado para ele, porque ele é o meu principal suporte. Eu não sei se você sabe, Felipe, não sei se você viu ali nas minhas redes, mas no ano passado eu tive câncer de mama. Eu ainda estou fazendo tratamento eu estou em remissão, mas eu continuo fazendo um tratamento hormonal, inclusive hoje eu fui no centro oncológico, para que o câncer de mama não retorne. E aí eu precisei de suporte de outras pessoas da minha família, e essas outras pessoas não sabiam lidar com as minhas características autísticas, né? E eu acabava entrando em crise, era mais difícil, e o meu marido foi a única pessoa que realmente aprendeu a lidar comigo, aprendeu o que eu precisava. Então é até pesado pra ele, porque ele, muitas vezes, eu só quero ele do meu lado, pelo fato de ele saber cuidar muito bem de mim. Sim, eu acompanhei essas postagens suas, né, sobre esse tema, né? Imagino que deve ter sido até pelos tratamentos, né, acabar mexendo também com questão psicológica. E você pensa em exercer a sua função de psicólogo um dia, já que nós temos autistas psicólogos que exercem? Não, eu não penso, porque eu não me identifiquei com a profissão de psicóloga. Eu já tinha pensado em mudar de faculdade já desde a época em que eu fazia faculdade, mas eu fiz faculdade pública, eu estudei na USP, em São Paulo, e é uma coisa muito pesada você desistir de uma vaga de uma faculdade que é tão difícil de entrar, né? Mas no meio do curso eu já percebi que eu não me identificava com a profissão. Mesmo assim, quando eu terminei o curso, eu trabalhei 3 anos como psicóloga. E o engraçado é que eu trabalhava com inclusão social, eu sempre trabalhei com pessoas com deficiência, a maioria deficiência intelectual, mas outras deficiências também. Eu sabia muito pouco sobre autismo, porque na faculdade inteira de 5 anos eu tive uma aula sobre autismo, né? Então, se o profissional de psicologia não vai se especializar na área, ele realmente sabe muito pouco sobre o autismo. Não sei como está hoje, eu me formei em 2007, mas na minha época eu tive uma aula só sobre autismo. E aí, depois desses 3 anos, eu realmente não quis mais trabalhar como psicóloga, e eu tinha esse hiperfoco em línguas, né, como você mesmo notou, que eu tenho essa habilidade com italiano, com espanhol, e eu tenho uma habilidade com português também. Eu tenho uma habilidade para escrever, eu tenho uma habilidade para revisar, e eu acabei conseguindo entrar na área editorial como revisora de texto, sempre trabalhando com materiais didáticos, né? Eu revisava livros para a escola. Tive alguns empregos fixos na área, tive alguns freelances, né? No momento não estou trabalhando, mas me coloquei à disposição novamente. A gente está numa época de baixa no mercado editorial de didáticos, mas isso deve mudar em breve, é um pouco sazonal, e eu devo conseguir receber alguns freelances para fazer. Mas não pretendo voltar a trabalhar como psicóloga, não me identifico com a profissão. Realmente, se começar uma USP, parar, né, assim, no meio de uma USP, imagino que deve ser bem frustrante você fazer isso. E você pensa em fazer uma outra faculdade agora? Eu já pensei em fazer letras.
Eu já tentei começar a fazer letras 2 vezes e eu não consegui seguir adiante por conta das minhas dificuldades de saúde mental. Eu tenho desejo de voltar a estudar, ou de fazer uma nova faculdade, ou de fazer alguma pós-graduação, mas daqui a alguns anos, né? Eu comecei a pensar no assunto agora, mas eu percebo que tudo na minha vida eu preciso estruturar a longo prazo, né? Eu preciso ir aos poucos, vendo o que eu quero, mudando os meus hábitos para estar pronta para naquele momento conseguir fazer aquilo. Então eu tenho algumas ideias, né, na cabeça, ou de graduação ou de pós-graduação, mas assim, para coisa daqui a 2, 3 anos começar. Esse é o perfil, como é que você resolveu que você iria começar um trabalho no Instagram? Bom, eu tinha o Instagram como uma rede social, como, né, a maioria das pessoas, não tinha nenhum interesse específico naquilo. Quando eu descobri que eu falava bastante sobre saúde mental por conta do tratamento pro falso diagnóstico de transtorno bipolar. Eu até tive um canal no YouTube sobre isso. Depois veio a mudança do diagnóstico. Eu comecei a falar sobre autismo, mas eu nunca consegui muita visibilidade. Mesmo de pessoas mais próximas, assim, que eu esperava que fossem ler aquele conteúdo para tentar entender o que acontecia comigo, né? Mesmo de pessoas mais próximas, eu acabava não conseguindo ter tanta visibilidade. Eu tenho uma família muito carinhosa, tenho uma família que gosta muito de ficar junto, mas os meus conteúdos de autismo, eles não chamaram a atenção nem das pessoas próximas, nem das pessoas distantes. Então, com o tempo, eu fui desistindo de falar tanto sobre o autismo, fui tirando esses conteúdos do meu canal, voltei a ter uma rede social para falar do que eu queria, né, o que me desse na telha, eu ia lá e falava. E agora, com a questão da loja de camisetas, eu estou tentando novamente colocar conteúdos interessantes no meu perfil do Instagram para que o meu perfil possa ser um chamariz para levar as pessoas para a loja de camisetas. Mas isso é uma coisa muito recente, não sei se vai dar certo, mas é isso que eu vou tentar fazer agora. Então, e a respeito da loja, como que é essa interação, né? Você tem que interagir, conversar com as pessoas. Como que está sendo para você trabalhar com a loja? A loja, ela é totalmente online. Ela nasceu das minhas colagens digitais. Eu, alguns anos atrás, me interessei pela arte da colagem. A princípio, a colagem analógica, com papel, tesoura, cola. E aí eu descobri que existia colagem digital e eu, muitas vezes, quando eu estava em crise autística, eu deitava num canto, pegava meu celular e ficava ali deitada de lado com o celular, baixando as imagens e fazendo as colagens em aplicativos gratuitos. Fiz no Instagram só de colagem. Comecei a participar de alguns desafios, né? Existe isso na sociedade de colagistas no Instagram. Alguns perfis lançam desafios semanais com ou temas ou imagens e veem o que as pessoas fazem de diferente com aquilo. E aí eles divulgam o trabalho das pessoas nos stories, alguns trabalhos são selecionados para ir para os perfis, e eu comecei a participar desses desafios, né? Depois eu acabei deixando um pouco a colagem, mas tinha todos os meus trabalhos guardados, comecei a fazer desenhos abstratos, aí sim, com papel e caneta. E um dia, conversando com a mãe de um menino autista, ela me contou sobre essa plataforma em que eu acabei abrindo a loja, porque essa plataforma, ela cuida de toda a parte logística. E esse sempre foi o meu medo na hora de abrir uma loja, porque o meu marido tinha essa ideia, ele falava que são legais, a gente podia fazer camiseta, a gente podia fazer caneca, e eu falava, tá, mas você não vai ter tempo de cuidar da parte logística e eu não vou ter condições mentais de cuidar, de atender cliente, de separar pedido, de ver coisas com fornecedores, de mandar para as entregas, eu não tenho como fazer isso. E essa plataforma, ela faz tudo isso, tudo que você precisa fazer, você nem precisa de dinheiro para começar,
começar, né? Você cria a sua loja, a minha loja chama Thaís Divergente também, no Instagram tá como @loja Thaís Divergente, e tem o link direto para a loja online, e aí você manda as artes. O meu marido é designer gráfico, então tem o tamanho certo para você mandar as artes para as camisetas. Você manda, cria a página de cada produto e a própria loja cuida de toda a parte da logística e depois só te faz o pagamento. E foi por isso que eu consegui montar a loja. Mas é recente, a gente tem a loja o quê? 3 semanas? É uma coisa muito nova pra gente, né? A gente só vendeu 4 camisetas até agora, eu espero conseguir vender mais, mas é uma coisa muito recente mesmo. E uma coisa também que eu achei legal de você gosta de descrever, né, as suas obras que você faz, suas pinturas, você procura sempre colocar a descrição. Sim, a princípio eu fazia isso só no meu perfil principal, do perfil Thaís Divergente, né? Eu não fazia isso no perfil de colagem e nem no perfil de desenhos abstratos, até porque tanto no perfil de colagem quanto no de desenhos abstratos, a maioria dos seguidores são estrangeiros de vários países do mundo. E então eu acabava não colocando lá, até porque a maioria das pessoas que seguem nem fala português. Mas depois que eu comecei a colocar algumas dessas minhas colagens e desses meus desenhos no meu perfil principal, veio essa preocupação com a audiodescrição. Quando eu trabalhava como psicóloga, eu tive a oportunidade de ir num evento e conhecer nesse evento a audiodescrição. Tinha os audiodescritores que estavam trabalhando no evento e para apresentar a audiodescrição para as pessoas, eles estavam disponibilizando os fones de ouvido para qualquer pessoa que quisesse usar, né? Mesmo pessoas que não fossem cegas, que não tivessem nenhuma deficiência visual, baixa visão, nem nada. E eu quis, né, ver como era essa coisa da audiodescrição, coloquei, por um lado eu fiquei encantada, porque eu falei, nossa, que coisa legal, quem teve essa ideia, achei o máximo, mas por outro eu também eu não sei se precisava descrever tal e tal coisa, porque a impressão que eu tinha e a impressão que eu tenho em muitas audiodescrições que eu vejo as pessoas fazendo no Instagram é que elas querem trazer a pessoa que não enxerga para o mundo da pessoa que enxerga, como se a pessoa que enxerga fosse o padrão, né? E a gente sabe que a gente vive num mundo de padrões, mas eu, como autista, não adianta querer me colocar na caixa das pessoas que não são autistas, porque a minha maneira de interagir com o mundo é outra. Então eu fico pensando, será que essas audiodescrições que essas pessoas estão fazendo estão legais? Porque será que elas não estão descrevendo coisas demais que ficam até chatas para a pessoa que tem deficiência visual estar? Então, isso é sempre uma dúvida que fica na minha cabeça, né? Mas eu acabei nunca conseguindo fazer um curso de audiodescrição nem nada. E aí você apareceu no meu perfil e elogiou minhas descrições e eu fiquei super contente. E foi a primeira pessoa que realmente entendia do assunto, que veio falar disso comigo. E eu tento sempre fazer isso. E agora eu tô colocando. Eu fiquei desesperada essa semana, porque eu descobri que as audiodescrições que eu tinha colocado no perfil das camisetas, nenhuma tinha entrado. Então eu fiquei, né, maluca colocando elas de novo. Mas é uma preocupação que eu tenho e eu tento fazer há bastante tempo as descrições, pelo menos no meu perfil principal. Inclusive, essa questão de como é que tá, como é que é, né? Tem uma outra moça também, que ela é autista, que ela também é audioescritora, que seria legal você tentar conversar com ela. A Rita Luzeiro, da Abraça, inclusive. Vou procurar, não a conhecia. Tá no meu Insta, inclusive. E, assim, uma pergunta de leiga. No caso de um leigo, no caso do abstracionismo, ele não pode dar várias vertentes de uma obra? Você fazer uma coisa, você sabe o que você fez. Alguém que nunca viu aquilo interpretar de uma forma, um outro da outra, não dá várias vertentes para uma obra? Dá sim, no caso dos desenhos abstratos. Eu acho que qualquer imagem dá, tanto que a gente também chama a imagem de texto de alguma forma, porque dá abertura para várias interpretações. No caso dos meus desenhos abstratos, eles não têm um objetivo de passar nenhuma mensagem, porque esses desenhos que eu faço, eles são chamados
de Doodle, Tangle ou Zentangle, mas Zentangle é uma marca registrada, então eu usava esse nome e eu parei de usar, né? O objetivo desses desenhos é simplesmente lidar com a ansiedade ou fazer meditação ativa. E o que seria o Doodle e o Tangle? O Tangle, só pra gente traduzir, pessoal, melhor. Então, o Doodle significa rabisco, Tangle significa enrolado, e Zentangle, que é a marca registrada de um casal que acabou criando isso daí, dando cursos disso pelo mundo, Zentangle seria o desenho em formato de tangle, o desenho enrolado, mas com o objetivo zen de você fazer uma meditação ativa em cima daquilo. Esses desenhos, eles são compostos por padrões repetitivos, né? Então, eles são compostos por rabiscos, que quando eu começo um desses desenhos, eu faço um rabisco gigante no papel, e quem tá olhando, se tá enxergando aquilo, vai falar, do que vai sair? Não vai sair nada, né, disso daí. Mas aí eu começo a preencher cada parte daquele rabisco com padrões repetitivos, eu tenho os meus padrões preferidos para fazer, e ao final, aquilo forma um desenho esteticamente agradável. Ele não tem o objetivo de passar nenhuma mensagem, mas ele é esteticamente agradável. E quando que eu faço esses desenhos? Como eu tenho TDAH e eu acabo muitas vezes tendo a mente muito agitada, eu faço esses desenhos assistindo filmes, quando eu não consigo, às vezes, ficar sentada na cadeira para assistir o filme até o final, tô assistindo um filme dublado, enquanto eu tô assistindo, eu vou fazendo esses desenhos. Eu gosto muito de assistir aulas no YouTube, né? Então, procuro professores de história, professores de mitologia, de assuntos que me interessam. Enquanto eu tô assistindo essas aulas, eu vou fazendo esses desenhos. Então, essa é a serventia deles na minha vida, né? Eu até agora tô fazendo algumas coisas diferentes com esses desenhos. Eu faço num formato menor de papel, depois eu plastifico com durex grosso mesmo e uso como marcador de páginas de livro, dou de presente para as pessoas. Mas eles realmente não têm, são pouquíssimos os desenhos que eu fiz. Algumas pessoas usam essa técnica para fazer desenhos reconhecíveis. Então, por exemplo, muita gente usa essa técnica para desenhar flores, por exemplo. Já fiz isso, mas não é a minha praia, não é o meu interesse. Eu gosto de fazer um desenho que não tem sentido nenhum, porque eu gosto do prazer de estar riscando o papel naquele momento e do quanto aquilo ajuda a minha mente a se acalmar e a se fixar no conteúdo que eu estou tentando absorver. Então seria uma anticrise, uma coisa para você não ter uma crise, pra gente simplificar. Pode se chamar desse jeito, sim. Já que você faz esses não diria rabiscos, talvez não seria legal, mas esses desenhos que você faz no papel, em algum momento você já pensou em colocar uma cola a relevo, tentar deixar eles em alto relevo também? Nunca pensei, nunca vi ninguém fazer essa técnica com um relevo. O meu pai teve a ideia de fazer entalhado em madeira. E ele me pediu para fazer um desenho para ele entalhar em madeira. E aí a gente teria o relevo, né, do entalhado. Mas o meu pai também é autista, também tem TDAH, tudo com diagnóstico tardio. Ele descobriu depois do meu diagnóstico, ele percebeu as semelhanças comigo e foi buscar o diagnóstico dele. Então ele tem um pouco de disfunção executiva e ainda não fez, né? Eu já fiz para ele uma placa com um desenho, tem que ser com as linhas um pouco mais abertas para permitir que ele faça o entalhe, mas foi a única vez que nós conversamos sobre fazer alguma coisa em relevo. Mas é uma ótima ideia, viu? Pode ser que eu vá atrás de colas em relevo para fazer coisas diferentes e coisas que as pessoas possam sentir, tocar também. E eu gostei dessa ideia. É o mesmo com a carretilha também dá, né? Fazer em alto relevo. Oi? Com a carretilha também dá pra fazer em alto relevo. Ah, entendi. Hoje em dia, tem pessoas que querem aprender, se você fizer um curso, por exemplo, dar aulas, você acha pessoas que têm esse interesse em ir para o abstracionismo?
Tem pessoas que dão aulas de desenhos parecidos com o que eu faço para quem quer fazer meditação ativa. Então, por exemplo, esse pessoal que registrou a marca Zentangle faz isso. E aí você tem, acho que no Brasil existem 4 professoras certificadas pela escola original de Zentangle, né? E só elas podem usar o nome, que elas foram certificadas por essa escola. Tem muitas pessoas que dão aulas de mandalas, e aí elas usam técnicas muito parecidas com a minha, mas para fazer mandalas simétricas. E elas dão aula disso também. Normalmente essas aulas são voltadas para quem quer fazer meditação ativa, para quem quer fazer esse desenho como uma técnica zen mesmo. Mas tem muita gente que posta nas suas redes sociais não o desenho pronto, e sim a maneira como foi fazendo o desenho. Dessa forma, as pessoas vão aprendendo. O meu Instagram com esses desenhos é o meu Instagram com o maior número de seguidores, né? É engraçado. O Instagram, quando a gente entra no nicho de certas artes, parece que ele tem um funcionamento diferente. E tudo que eu aprendi, todos os padrões que eu aprendi foram com pessoas que filmam o processo de fazer os seus desenhos e postam os vídeos no Instagram. Eu não gosto de filmar, eu já tentei filmar, mas isso faz eu perder o prazer de desenhar. Então eu desisti de fazer as filmagens e voltei a postar só as fotos dos desenhos mesmo. Tem muitos colegas autistas que seguiram para essa carreira de desenho. Você alguma vez já teve algum feedback de alguma pessoa assim? Eu participei um tempo de um coletivo de arte de pessoas autistas. Eu acabei saindo do coletivo porque eu não consigo acompanhar muito bem grupos grandes no WhatsApp, no Telegram. Eu tenho um pouco de dificuldade de lidar. Então, quando a coisa começa a crescer demais, essa interação vai me causando ansiedade e eu acabo saindo. Mas eu fui convidada por uma pessoa para entrar nesse grupo, pelo Thiago, né? Depois eu vou mandar esse podcast pro Thiago, mando um beijo pra ele. E Thiago. Ele é um bom artista, né? Ele é um bom desenhista e ele reconheceu o meu trabalho, tanto com as colagens, quanto com os doodles, quanto os meus poemas, né? Eu escrevo poemas também. Por um tempo eu postei no Instagram, depois eu tirei do Instagram, eu tiro as coisas e eu tenho... Meus poemas estão todos num blog só agora. Então o Thiago reconheceu o valor dos meus trabalhos e me convidou para participar. Muitos amigos autistas, já faço entrevistas com autistas há muito tempo, tem um hiperfoco também, além de todos os outros que você citou, em animais. Esse também é o seu caso? Nossa, eu tinha hiperfoco em animais quando eu era criança, né? Eu gostava muito de conhecer vários tipos diferentes de animais. Eu ganhei da minha avó uma enciclopédia antiga de animais, eu adorava aquilo. Eu era doida pra ter bicho de estimação, mas a minha mãe não deixava. Depois, quando eu fiquei mais velha, eu tive um hiperfoco muito grande em proteção animal, eu virei vegetariana, eu participava de ONGs, eu cuidava de animais na rua, e foi nessa época que a gente começou a convencer a minha mãe a ter animais de estimação. Primeiro eu, depois a minha irmã, e hoje em dia eu não considero os animais um hiperfoco, mas os animais são uma parte importante da minha vida, né? Até por tudo que eu aprendi ajudando a resgatar animais de rua, isso acaba fazendo parte do meu dia a dia na hora que eu encontro um animal e tô eu ali, eu e Danilo, que Danilo ainda bem também gosta muito de animais, e então nós já fizemos alguns resgates. Atualmente nós temos 4 gatos. Nós moramos num apartamento pequeno e temos 4 gatos. Até recentemente a gente tinha também um cachorro que faleceu com 19 anos de idade. Desses gatos, alguns foram resgatados por outras pessoas e nós adotamos, e uma nós mesmos resgatamos. Teve outros animais na nossa vida que nós conseguimos resgatar e depois outras pessoas adotaram. Não é um hiperfoco, mas é uma habilidade que eu adquiri de saber o que fazer com um animal em dificuldade.
dificuldade. Então, como eu me preocupo com os animais, como eu me preocupo com o sofrimento dos animais, eu tô lá, eu vou lá e faço, né? Mas eu não fico pesquisando conteúdo sobre animais e nem nada disso, assim. Não considero mais um hiperfoco. 4 gatos no apartamento, mamãe. Nossa. Sim, são 4. Quando começam os miados, pobre dos vizinhos de baixo. Pois é. Mas eles não miam tanto. São todos castrados. Eu castro todo mundo. Não deixo ninguém ficar sem castrar. Então, quando o gato é castrado, não tem tanto essa gritaria de miados, não. Qual foi o animal, assim, mais... aquele diferente, assim, que ninguém nunca criaria que você pegou, assim? Que você... Ratos. Nossa, você superou todo mundo. Eu já entrevistei vários que tinham. Acho que tirando você, só uma criou uma cobra, mas... ratos. No mais... Porque, assim, o rato que é usado em laboratório, a gente, assim, olha lá, isso é da época do hiperfoco, tá? Nós temos, eu não sei se no Brasil todo ou se na região de São Paulo, onde eu vivo, 3 espécies de roedores que são consideradas pragas urbanas. O camundongo, que o nome científico é Mus musculus, ou a ratazana, que é o rato de esgoto, e que o nome científico é ratos norvégicos, e o rato que é chamado de rato de telhado, que é o ratus ratus. Dessas 3 espécies, 2 delas são usadas em laboratório para experimentos. O camundongo, Mus musculus, e a ratazana, rato de esgoto, que é o ratos norvégicos. Mas é claro que eles são criados em ambientes limpos, livres de doença e tudo mais. E esses animais também começaram a ser criados para alimentação de cobras, por exemplo, né? Tanto para quem tem cobra de estimação ou outros animais silvestres e exóticos, quanto para, por exemplo, o Instituto Butantan, lugares que precisam ter esses animais, e aí criam os ratos e os camundongos para dar como alimentação. E eu tive contato com os ratos na faculdade de psicologia, né? Fiz pesquisa com animais por um tempo, depois acabei saindo, porque pela minha própria consciência eu já não conseguia mais trabalhar com aquilo, e eu fui levando alguns ratos para casa. Hoje em dia, esses animais eles já são vendidos em pet shops, mas normalmente com outros nomes para não assustar as pessoas. Então, o ratos norvégicos, que é a ratazana, ela é vendida com o nome de Twister, ou Mecol ou Mercol, né? Eles não chamam de rato. O camundongo, eles chamam de camundongo mesmo para vender, e eles criaram um camundonguinho menor, mas que é só uma seleção artificial para que ele ficasse de um tamanho menor. Ele ainda é a mesma espécie Mus musculus, e ele é chamado de topolino. Então, eles já são vendidos em pet shops em larga escala, assim. Muitas pet shops já têm, mas não usam os nomes que as pessoas têm medo. Então tem gente que tem rato em casa e chama de Twister e nem sabe que é o mesmo rato de esgoto. E o hamster? Já tive hamster. Os hamsters, eles são muito menos usados nas pesquisas, né? E eles também são animais menos sociáveis. O rato, né, mais até do que o camundongo, ele é um animal muito sociável, até inclusive não é indicado você ter um só, é indicado você ter pelo menos 2. E eles se apegam muito ao dono. A interação com o rato é muito gostosa. Com o hamster, tem gente que consegue ter uma interação boa com o seu hamster, mas os hamsters eles são mais territorialistas. O indicado, principalmente no caso de machos, se eu não me engano, é você ter apenas um. Eu já tive hamster na minha infância e eu não conseguia ter uma interação boa com o meu hamster. Já com os ratos, a maioria dos que eu tive, exceto aqueles que eram muito traumatizados, que vieram de pesquisas de laboratório e eram muito traumatizados, a maioria dos ratos que eu tive, eu tinha uma interação muito boa com eles, de eles ficarem subindo em mim, subir no colo, de você chegar perto da gaiola e eles quererem você. Parecia cachorrinho, assim. São muito legais. Imagina, o hamster subindo na pessoa, assim. O hamster não, o rato. Imagina a interação, a sua família devia ficar bem feliz. A minha família adorava. Não, brincadeira, a minha família não gostava. Só minha irmã gostava. Quando eu casei com o Danilo, ele achou
muito esquisito. Os 2 primeiros ratos que nós tivemos foram adotados de pesquisa e eles tinham muita dificuldade de interação, mas depois nós acabamos conseguindo outras ratinhas, eram fêmeas, que não tinham passado por pesquisa, que tinham nascido em casa de uma pessoa que estava doando, e aí o meu marido viu como era gostoso, né, porque ele conseguiu interagir com elas, e ele acabou gostando muito também. Mas depois com os gatos a gente acabou não tendo mais os ratos, porque a gente ficou com medo, e aí quando os ratos morreram a gente não adotou mais. Provavelmente eles virariam comidinha, né? Se os gatos pegassem. É bem possível. Bom, Thaís Domingues, em nome da Web Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão, depois dessa aula, inclusive aulas sobre animais, gostaria de agradecer demais a sua atenção, a sua gentileza aqui com o nosso programa. Gostaria que você passasse aí os contatos mais uma vez da sua loja. Eu não vou pedir para você cantar, mas como o nosso programa ele é ouvido no Brasil e no mundo, vou pedir para você fazer as considerações finais em português e em italiano. Se você quiser cantar também um pouquinho, fica à vontade. Gente, em italiano também! Ai, meu Deus, você me pegou de surpresa agora. Ciao a tutti, io sono Thaís. Ringrazio a Felipe per questa opportunità di parlare un po' di me, di parlare un po' dell'autismo. Io sono una persona autistica e sono molto grata. Grazie mille, Felipe, por questa opportunità. Agradeço demais, Felipe, por essa oportunidade, por ter me chamado para essa conversa, ter me deixado falar das coisas que faço, dos meus hiperfocos. Os meus contatos, eu tô principalmente no Instagram. O meu Instagram é @paísdivergente. Lembrando que o país tem H. Lá você vai encontrar os links para os meus Instagrams de arte, para os meus blogs, para a minha loja. O Instagram da loja é @loja-taísdivergente e lá dentro você encontra o link para a loja online. Muito obrigada. Ok, falamos com Thaís Domingues, do perfil Thaís Divergente, aqui na Web Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.